Aqui mais uma entrevista pelo canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o canal Empoderando Mulheres a partir dos 50. A partir dos 50, 50, 60, 70, 80 anos, eu acho que se sentir empoderada é se sentir amada, é se sentir livre para fazer o que gosta. E esse sentir livre para fazer o que gosta está na alma, né? Está na vontade de ir em busca das coisas que te fazem bem. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem esse senso de liberdade na alma, no corpo, né? Nas suas entranhas, que é a escritora Itamara Dalma. Ela é empresária, né, empreendedora, escritora, nasceu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e agora está morando em Londres. Aliás, está em Londres há um bom tempo, né? Não é só agora, já tem alguns anos. E nós vamos saber dessa história, né, pela voz e pelos olhos, né, da Itamara. Itamara, tudo bem com você? Tudo bom, Maria? Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste nos quatro cantos do mundo, né? Através da tecnologia. Seja bem-vinda, né? Estou feliz que você aceitou, né, vir aqui para a gente bater esse papo. E nós estamos no mês de março, né, onde a gente comemora, né, o mês da mulher. 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, mas ainda, né, o mês de março, ainda falamos bastante sobre esse assunto, porque o mês todo, né, dá para gerar debates e muitos assuntos em torno dessa conquista da mulher. Então, antes da gente até entrar, né, nessa parte da mulher estar em todos os cantos do mundo, né, a brasileira sair daqui e, né, bater asas, como você foi para Londres. Então, antes ainda da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, né, para quem está nos ouvindo. Bom, como a Maria já falou, eu sou uma gaúcha. Como diz a minha amiga Ellie, quando perguntam para a gente de onde a gente diz que a gente é gaúcho do Sul. Você é brasileira? Bom, por um acaso do destino, o Rio Grande do Sul está dentro do Brasil, mas a gente é gaúcho primeiro, depois brasileiro e depois cidadão do mundo, né? É um pouquinho de bairrismo, mas gaúcho tem isso, todo gaúcho tem essa coisa de bairrismo, ou seja, todas as regiões têm, mas enfim. Eu me considero uma cidadã do mundo, sempre sonhei grande, mas nunca pensei em chegar onde eu cheguei, ou seja, eu nunca pensei em chegar até aqui, né? Nasci numa cidadezinha pequena lá do interior do Rio Grande do Sul, chamada Campinas do Sul. Na verdade, eu nasci em Erechim, mas morei em Campinas do Sul minha vida toda. Acabei indo trabalhar em Erval Grande, uma cidade menor ainda, com agricultoras rurais, que é onde eu tenho a minha experiência de trabalho com as mulheres. Eu cheguei a trabalhar com grupos de mulheres de 7, meninas de 7 a 70 anos de idade, no mesmo grupo, e eu tinha um grupo de dança lá, o Balança Mas Não Cai, minhas lindas mulheres, as que ainda estão, né, conosco. Ninguém tinha menos do que 70 anos de idade, 65, 70 anos, então era assim, um grupo de idosos maravilhoso. E em 2004, eu acabei vindo para Londres, eu conheci um homem pelo qual eu me apaixonei, e ele morava em Londres já, né, e me convenceu a vir para cá. Eu tentei convencê-lo a voltar, não consegui, mas a proposta era ficar 5 anos aqui para estudar, fazer meu MBA e poder aprender o inglês e conhecer a Europa. Infelizmente, ele veio a falecer muito rapidamente. Quando ele faleceu, eu não falava inglês, eu não entendia nada, eu não conhecia nada, eu só tinha ele e a minha cachorra aqui, eu não tinha mais ninguém, não conhecia ninguém, quer dizer, conhecia, mas assim, quando a gente vai para fora do país, as relações são diferentes, né? Sim. E acabou sendo mais uma digamos, uma challenge, mais um desafio na minha vida, aos 36 anos de idade, ficando viúva. Eu casei muito tarde, obviamente, né? Já me chamavam de tia, mas eu só fiquei tia bem depois disso. meus irmãos não fizeram filhos antes, fizeram depois. E eu sempre quis, a minha carreira vinha, o meu trabalho, queria ser alguém na vida, sempre veio antes.
Sacrifiquei o lado pessoal, mas não me arrependo. Conheci um homem maravilhoso, casei, o pouco tempo que eu estive com ele foi maravilhoso. E quando ele faleceu, eu acabei herdando a companhia dele, né, uma companhia de importação aqui em Londres. Então, sem falar a língua, sem conhecer nada, eu acabei virando uma empresária em Londres por acidente. E como as pessoas diziam, muitas pessoas diziam que não ia durar 6 meses, um ano, porque como é que alguém ia conseguir tocar o negócio? Eu digo para vocês, o dia que eu botei os pés em Londres, de volta do funeral do meu marido, em dezembro de 2005, no dia 30 ou 31, eu nunca lembro, eu cheguei no aeroporto de Heathrow, o avião aterrissando, e o sentimento, estou voltando para casa. Que casa é onde a gente está e se sente bem naquele momento. Você não tem uma casa fixa para a vida toda, né? Uhum. Aquele momento, a minha casa era aqui. E eu encarei o desafio, continuei com a empresa, a empresa celebrou 32 anos esse ano, agora de uma forma diferenciada de trabalho, né? Uhum. A gente vai comentar sobre isso. E aqui estou eu, né? Entre tropeços, quedas e levantando, cheguei até onde eu cheguei hoje com muita luta, muita garra e muita determinação, muita fé, aprendendo com os erros e tentando ser melhor a cada dia. Isso é o que eu chamo de mulher corajosa, determinada, né? Você acho que teve uma presença muito forte para poder agarrar essa oportunidade, porque você se sentiu responsável, né? E eu acredito que de alguma forma você estava levando à frente um trabalho dele, né? Porque como Com certeza, o fato CEO, de... você pegou para você essa responsabilidade daí para frente, né? Com certeza, não sei se foi o principal, eu acho que o principal é porque eu sentia isso, eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que passar por esse desafio, eu tinha que tentar pelo menos, se não desse certo, tudo bem, apesar de que eu não gosto de falhar, eu sou uma capricorniana terrível. Eu sou uma capricorniana, assim, que eu estou mais maleável com a idade, mas eu continuo com aquela coisa de você não quer falhar, você não quer fazer errado, mas faz parte da vida. A gente falha, a gente faz errado, a gente corrige, a gente encontra outro caminho. E o fato de eu querer continuar a empresa dele, claro que tinha a ver com o fato de ser a empresa brasileira mais antiga no Reino Unido, ser uma coisa dele, era como se eu continuasse com ele perto de mim, tá? Depois de uns 2, 3 anos, a empresa começou a ter a minha cara, eu acabei mudando de espaço, eu acabei abrindo um outro café no centro de Londres, acabei fechando por motivo de saúde. Poucos meses depois, eu achei que eu ia morrer. Nossa! Eu tive um diagnóstico muito sério, 2 anos depois do meu marido ter falecido de câncer, e eu pensei que eu também teria o mesmo fim, então a minha vida também deu uma reviravolta. Quando ele faleceu, quando eu fui diagnosticada, quando papai faleceu, a cada perda eu tive uma reviravolta assim de reavaliar a vida e olhar de forma diferente. Quando eu perdi a minha cachorrinha mesmo, também isso também veio trazer uma visão diferenciada da coisa, né? E já que você falou em perda, era isso que eu ia te perguntar. Nós estamos no momento em que todos os países, né, o mundo inteiro, estão perdendo os seus entes queridos para o Covid, né? É claro que a gente precisa se proteger, precisa, né, se cuidar, mas essa perda, né, faz parte da vida. A gente passa a vida perdendo os nossos entes queridos. Quando não tinha, né, essa pandemia, eu acho que a gente perdia de outras maneiras, no processo mais natural, né, muitas vezes, não sempre, né? Mas isso te amadureceu, né? Cada perda que você teve te tornou mais forte para consolidar que você está aqui, e você não foi, que você pode recomeçar, apesar de ter perdido tantas pessoas. Você reuniu forças para continuar? Eu acho que deu força sim, mas mais do que dar força, Maria, me fez ver a vida com outros olhos, porque às vezes a gente não dá importância àquilo que a gente tem,
a gente entra numa linha de produção, aquela linha de produção de Charlie Chaplin, sabe? Sem, né, parafuso, sem olhar o que está acontecendo ao redor. Então, cada perda que eu tive na minha vida, e não só perdas de morte, porque perdas existem de várias formas, né? Mas cada perda que eu tive aquela coisa de preciso mudar, preciso fazer diferente, aprimorar o que eu sou para aproveitar minha vida de uma forma diferenciada, uma forma melhorada, porque eu não sei até quando eu vou. Meu marido faleceu muito cedo, meu pai faleceu muito cedo, e todas as vezes que eu perdi alguém, eu resolvi, a reação imediata foi de aproveitar a vida, sabe? Aproveitar a vida. E claro que não durou muito, porque você não consegue viver só de aproveitar a vida o tempo Sim, todo. sim. Uhum. Mas a cada perda houve um amadurecimento em relação a quem você é, ao que você está fazendo da sua vida. A gente não sabe quanto tempo a gente está aqui, a gente sabe do hoje. Eu não sei Uhum. o que vai acontecer no minuto seguinte, mas eu acredito muito numa coisa que é ninguém vai antes da hora. Absolutamente ninguém, porque nem peru morre de véspera, né? Ele morre no Sim. dia anterior porque ele tem que ser amaciado para estar pronto no dia seguinte. Tudo tem uma causa e um efeito, tudo tem uma razão de existir, uma razão de acontecer. Uhum. Quando eu falava isso, quando perdi meu pai, as pessoas diziam que eu era fria, calculista, né? Só pensava em coisas capitais e que eu não dava atenção. Mas não é. Eu vi meu marido morrendo aos poucos durante 1 ano e meio, definhando e sabendo que a gente tinha os dias contados. Só não se sabia qual era o dia. Ou Uhum. melhor, se sabia, porque chegou um ponto em que o médico disse ele tem 24 horas e ele durou 26 horas e meia. Ou seja, a gente não aceita, mas a gente tem essa previsão. Papai se foi de uma maneira trágica, num momento feliz, tinha acabado de nascer a netinha, estava super feliz, e foi assim, de uma maneira trágica, de uma hora para outra. Dói mais uma ou outra perda? São diferentes, são formas diferentes de perder, mas nos fazem entender de que nós temos uma passagem por aqui. Independente da religião que você siga, nós temos uma passagem. E a gente não sabe o dia de amanhã. E Então, cada perda nenhuma, faz aproveitar. e nenhuma religião muda o fato de que todos nós nascemos e vamos morrer. A única certeza que nós temos na vida é que ela acaba, né? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, mas uma hora vai acabar. É claro que a gente quer sempre que vai pelos meios naturais, né? Que sempre filhos que enterrem seus pais e não, né? Que os pais enterrem os filhos, né? Enterrem os pais e não os pais enterrando os seus filhos. Então, isso é natural e a gente até se prepara, e que as pessoas morram na velhice, né? Ou quando está com uma doença grave, você vai se preparando porque sabe que vai também. Mas nenhuma religião, as pessoas acreditando ou não, aceitando ou não, esse é um fato, né, que está aí e que é a única certeza que nós temos, né, que nós vamos morrer. E a gente Certeza. precisa mesmo falar desses assuntos e lidar com isso, né? Aprender a lidar com isso e lidar com maturidade, porque, né, eu acho que a mulher se reinventa, né? Ela assume esse compromisso com a família, ela reúne forças, quando precisa fazer, tomar uma decisão, ela se reinventa, ela continua essa caminhada, né? E eu vi isso na sua história, né? Vejo isso na história de centenas de milhares de mulheres aí. Estamos no canal em que a gente fala do empoderamento da mulher após os 50, na terceira idade. Por quê? Quando chega aos 50 anos, que entra na menopausa, normalmente, né, as mulheres já passam a se sentirem desejadas, muitas delas vêm a separação nesse momento, daí elas se entregam, entram em depressão, e eu percebo assim, o que a gente tem de mais sério, né, é a nossa vida, né? E que essa vida não pertence a ninguém. Você não tem que delimitar nenhuma outra pessoa, marido, amigo, seja quem for, né, a condução da sua vida. Então, você é quem tem que tomar a rédea da sua vida nas suas mãos e continuar, apesar de, né, de qualquer perda, de qualquer um que se vai, por mais que se ama. Eu acho que o fato de a gente amar
né? Não é um amor escravo, não é um amor que eu quero que seja comigo para a vida toda. É esse amar sem pretensão, e mesmo que se perdeu, se foi embora, se separou, é uma dor que as mulheres lidam muito nessa fase, né? E que dói muito, e que muitas mulheres entram em depressão, mas a vida é mais importante. Né? Então, esse canal está sempre trazendo uma mulher que vai contar a sua história e de que maneira superou isso e deu a volta, né, após os 50. E você, né, está com 50 anos, teve que se reinventar agora também, né, um pouquinho mais já, teve que se reinventar agora, fora do seu país natal, mas antes era uma empresa física, agora você não pode mais abrir. Como que está isso aí? É mais uma coisa que você tem que aprender a lidar, né? E como mulher, né, sozinha, sem família, num país estrangeiro. Como que foi lidar com tudo isso e se reinventar dentro de toda essa história? Eu acho que cada fato que acontece na tua vida te força, de uma certa forma, a se reinventar, a se recriar. Porque existem duas opções. Ou você segue o fluxo e se reinventa e se readapta e aprende e vai atrás, ou você se apaga, entra em depressão, ou pior, né, em casos de suicídio, ou você se anula, né? Porque não precisa simplesmente entrar em depressão. Uma mulher não, qualquer pessoa pode simplesmente se anular em decorrência de algum fato, né? Eu já tinha esse plano de me desfazer da loja física desde a época das Olimpíadas, daqui, de Londres, que foram antes do Brasil. Eu sempre dizia, até passar a Olimpíada e Copa do Mundo, eu vou mudar. Porque eu vim para cá, na verdade, quando eu casei, com o objetivo de fazer o meu mestrado. E eu nunca tive tempo de ir para a escola, nunca tive tempo de estudar, porque tomando conta da loja, aqui, literalmente, a minha loja só fechava 3 dias no ano inteiro. Então, não é uma coisa que eu tirava folga, sim, mas é aquela coisa corrida, né? Uhum. E o fato de eu planejar isso, eu sempre tive a minha vida, digamos assim, em ciclos, né, de 8 a 10 anos, mas esses ciclos, às vezes eles mudam em decorrência de algum fato, mas às vezes é você mesmo que percebe que isso chegou o momento de mudar. Então, eu me reinventei a cada nova mudança, e a loja foi uma coisa que veio no contexto. Eu acabei decidindo que aos meus 50 anos de idade eu não estaria mais com a loja física, até por problemas físicos, eu tenho problemas de coluna, uma série de coisas assim que acabavam interferindo no trabalho do dia a dia. Não me cuidei quando era nova, gente, por isso quem está ouvindo a gente que é novo, se cuide, porque depois que chega, a gente amadurece aqui, ó, mas o corpo, ele continua indo para o caminho, então a gente tem que ser respeitar enquanto é cedo, né? Mas, enfim, eu sempre tive essa coisa de aos 50 anos de idade, já ter feito meu mestrado, ter me desfeito da loja física e ter provavelmente retornado ao Brasil. Eu estou com 52, eu continuo aqui, mas eu consegui seguir em partes os meus planos e me reinventar após a venda da loja. Não foi fácil, como eu disse antes, as perdas não são só de morte, a gente tem perdas de rotina, perdas de atividades. Para mim, eu perdi o contato que eu tinha lá fora com o mundo quando eu vendi a loja. Basicamente, eu tinha 7 dias por semana, eu estava em contato com clientes, em contato com funcionários, etc. e tal, e de repente, quando eu vendi a loja, eu me vi dentro de 4 paredes, e agora? Nossa. Ok, o mundo mudou, a tecnologia, você trabalha na internet, mas e agora? Eu sou uma pessoa sinérgica, eu preciso do contato, eu preciso da conversa. Então, essa pandemia toda que veio no ano passado, ela já me pegou preparada para isso, porque eu já estava indo nesse processo por um ano. Então, eu vendi a loja, entrei para o mestrado aos 51 anos de idade, fui aceita com uma oferta incondicional da universidade, eu fiquei extremamente lisonjeada, porque eu nunca fui para uma escola de inglês aqui no Reino Unido, eu nunca fui aprender inglês da forma curricular, né, correta.
E acabei recebendo uma proposta de incondicional, uma vaga incondicional para fazer o curso de mestrado internacional em administração de empresas. E durante aquele ano envolvido com mestrado e tudo, foi muito fácil. Mas aí, quando a pandemia veio, o impacto é ainda maior, porque não é só você que está em casa. As lojas, o comércio, as pessoas se isolando, você parece que vai... não é uma introspecção, mas você vai definhando de uma certa forma. E manter a saúde mental durante esse período da pandemia é outro desafio realmente grande, porque você tem que ter uma... Não é uma concentração, mas você tem que ter uma força de vontade de manter a sua vida numa rotina que não é mais a rotina que você tinha, né? Porque mesmo sem a loja e sem a pandemia, mas eu podia sair, eu podia ir para o parque, eu podia passear. Para quem está no Brasil é difícil de entender, talvez porque aqui as restrições são muito mais severas, né? A gente tem restrição de distância para viajar. Lojas que podem ficar abertas são lojas por exemplo, de alimentação, de produtos básicos necessários. Mas restaurantes, a última vez que fechou foi em novembro. Restaurantes, bares, clubes, a gente ainda está fechado e já tinha ficado fechado antes. E o importante nessa fase agora da pandemia é que a gente tem que encontrar alternativas para manter a saúde mental, porque é um desafio muito grande, Toda vez que você muda, é um É um desafio. novo Mas a desafio. pandemia veio de fora, trouxe uma pressão de fora para a vida da gente, né? E a vida, né, ela é cheia de desafios mesmo, não tem. Quando aparece, ou você faz alguma coisa, ou você faz alguma coisa. Né? A gente não tem saída. E aí, outra coisa, eu queria, aqui já avisou que estamos nos 10 minutos finais, né, da nossa conversa aqui. Então, eu queria falar um pouco sobre o seu livro. Já não sei você como escritora e tal, e você ainda não falou do seu livro, isso. Então, explica um pouco como que aconteceu, né, do que fala o seu livro, isso. Como as pessoas Então, podem fazer para comprar o seu livro. Então, como eu já comentei anteriormente, eu não me considero uma escritora. Eu não sou uma escritora porque eu não vivo disso. Eu sou uma autora que acabei virando... Autora a gente né? Todo dia de alguma coisa, mas acabei virando escritora por acidente. Quando eu fiz minha pós-graduação no Brasil, eu apresentei um projeto, minha pós-graduação foi em Administração de Recursos Humanos, e eu apresentei um projeto de monografia em cima da participação da mulher na tomada de decisão dentro da família. Não foi fácil de convencer a banca, né, de que eu conseguia fazer isso e que tinha a ver com a administração, porque tem a ver com a administração, afinal de contas, a mulher está administrando, e queira ou não queira, mesmo que ela não tenha muita voz, mas é ela que administra coisa dentro de casa, na maior parte do tempo, com os filhos, com as finanças da casa, com a rotina da casa, etc. E não sou feminista, gente, tá? Não sou feminista, sou contra muita coisa que acontece por aí, a favor de outras. Eu acho que tudo tem que ser balanceado, nada pode ser em excesso, né? Tudo que é em excesso, até mesmo a água faz mal. E quando eu apresentei a monografia, a banca examinadora acabou aprovando, né? Como a gente chama aqui, A+, né? Um A+, né? Quer dizer, e com a orientação de publicação. Acabei dando palestras, um monte de coisas. Foi há 20 anos atrás, gente, e o tema é super atual até hoje. É atualizadíssimo, porque mudou alguma coisa, mas muita coisa não mudou, muita coisa continua igual, ou seja, a desigualdade continua presente, seja numa empresa pequena, grande, numa cidade pequena ou grande. Aqui nós temos, eu acho que são em cada 7 grandes empresas multinacionais, uma apenas tem uma mulher como presidente ou como a cabeça da empresa, então ainda tem muito. E não é por falta de potencial, não. A gente, nessa área, a gente tem potencial para realmente lado a lado com o homem, não é uma coisa física, que aí a gente tem diferenças físicas na questão de gênero, mas na questão de capacidade intelectual,
a gente não tem problema, não. Tem gente inteligente e burra em qualquer lugar do mundo, em qualquer gênero, né? Isso não é uma questão de gênero. Sim, sim. E onde que as pessoas podem encontrar seu livro? E você está pensando em lançar um outro agora? Com esse Ah, novo mestrado seu? esqueci. O mestrado agora foi, na verdade, eu ia trabalhar uma sequência, né, em relação a isso, mas uma colega minha acabou pegando o tema, e eu acabei trabalhando a participação da comunidade brasileira na economia britânica e a questão da influência do empreendedorismo brasileiro na economia britânica, né? Um tema super interessante, foi uma tese super, super interessante de pesquisar, defender. Talvez vire livro, tá? Talvez vire livro. Eu me graduei com distinção, né, no mestrado, talvez isso acabe sendo publicado. Alguns projetos na gaveta, claro que agora, porque eu tenho mais tempo também de pensar nisso, escrever e tudo. E esse livro, se alguém quiser, entre em contato comigo, porque eu posso mandar do Brasil daqui. Aqui eu tenho ele na minha loja online, né, que é a casabrasilondres.co.k, ou no site spilondon.com. E no Brasil a gente envia direto, só entrar em contato que a gente envia direto para quem tiver interesse em ler sobre o artigo. Então, fala para mim a sua rede social, seu Facebook, seu Instagram. Facebook, Itamara Dalauba, Instagram, Itamara Dalauba. O nome eu vou colocar na descrição desse vídeo. Nós temos 3 minutos ainda, tá? Vai dar para você. O nome a gente coloca na descrição desse grupo. E se você, na hora que for postar o vídeo, e se você puder deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí. A minha mensagem, eu acho que é bem simples. Nunca desistir, sempre acreditar que você é capaz. Talvez você não consiga aquilo que você sonhou, mas você consegue uma outra coisa. E se você parar, você não vai conseguir nada. Não deixe que os acontecimentos externos te derrubem ou te destruam, principalmente no lado emocional, porque é isso que te mantém ativa e te mantém realmente em pé. A Maria sabe, já comentei com ela, eu sou muito a favor do trabalho com artes, trabalho de qualquer coisa. Eu sou crocheteira, tricoteira, pinto, bordo, faço cerâmica, faço jardinagem, faço um monte de coisa. Estou com as minhas coisas aqui do lado, porque todo dia eu tenho que sentar e fazer alguma coisa nesse sentido. É o que tem me ajudado ao longo da minha existência e agora, mais do que nunca, a superar isso. Ou seja, leiam, se informem, pesquisem na internet, não deixem a cabeça parar, não deixem o cérebro atrofiar, porque enquanto a gente mantém ativo o cérebro, a mão já não ajuda, o corpo não ajuda, mas o cérebro continua, eu acho que você vai longe. Simplesmente não desista nunca e acredite em você. Tá? Você é capaz, mais do que você imagina. Eu sou prova disso. Eu mesma não acreditava em mim, as pessoas diziam que eu era capaz e eu não acreditava. E eu consegui. Então, se eu conseguir, vocês conseguem. Olha que maravilha. Nem preciso falar mais nada. Depois dessa bela mensagem, eu torço para que cada um que esteja acompanhando, cada mulher que esteja em dificuldade, que encontre forças para se reinventar, se ocupem, né? Procurem leituras, procurem assuntos saudáveis. E olha, muito obrigada. Estou feliz que você aceitou. Então, um beijo aqui e muito obrigada, viu? Obrigada a você, Maria. Sucesso e nos encontramos pelos caminhos da vida. Então, até qualquer hora. Até. Beijo a todos que nos assistiram. Obrigada.